Bom dia! Hoje a gente vai falar sobre a concentração e a desconcentração espacial da indústria no Brasil. A industrialização no Brasil foi tardia, incipiente. Começa com a substituição de importações, que está ligada à elite cafeeira, que importava bens de consumo da Europa e exportava café para a Europa. Mas com o período de instabilidade da Europa, no início do século XX, ocasionado pela Primeira Guerra, pela crise da Bolsa de Nova York e pela Segunda Guerra. Com isso, a Europa passou a produzir produtos relacionados à guerra. Aí a elite não tinha onde mais comprar os produtos de bens de consumo, e nem para onde exportar o café, mas tinham capital. Então decidiram comprar equipamentos da Europa, mas os equipamentos eram obsoletos. Isso gerou uma indústria incipiente. Aí passaram a produzir os produtos, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. O Sudeste tem maior concentração industrial. Um dos principais motivos é o café. O capital excedente do café foi investido na indústria da região. Isso gerou capital, mão de obra e um mercado consumidor. Isso proporcionou para o Sudeste uma maior concentração. Concentração industrial. A concentração industrial se iniciou no Brasil durante o período da Era Vargas, que durou entre os anos de 1937 a 1945, após a crise de 1929, que causou a queda da produção de café. Com o plano de metas de Getúlio Vargas, que daria continuação ao processo de importações que se vinha desenrolando nos 2 decênios anteriores, faria 50 anos de progresso em 5 anos de realizações. Com isto, a infraestrutura nacional em relação à influência da elite cafeeira no Sudeste, nos anos anteriores se limitava à região Sudeste, o que causou a concentração industrial, com grande influência da política chamada café com leite. O fato da capital do país ser o Rio de Janeiro, que está localizada na região Sudeste, favoreceu essa concentração, que trouxe vários trabalhadores de outras regiões em busca de empregos, o que aumentou a mão de obra. Com o fim do governo de Getúlio Vargas, se iniciou o de JK, no qual houve novamente um impulso sobre a industrialização, porém com destaque às indústrias automobilísticas, o que intensificou a concentração na região Sudeste, em especial a região metropolitana de São Paulo. Fortes investimentos foram feitos na região de São Paulo, em especial na região do ABC Paulista. Na década de 1970, a região metropolitana de São Paulo representava quase da metade do valor da produção industrial no país. Dados confirmam que entre 1970 e 1980, 2 milhões de pessoas migraram para essa região. Como consequência dessa dinâmica, deu-se o que Milton Santos chama de macrocefalia, caracterizada pelo rápido e desordenado crescimento das cidades, gerando uma série de problemas socioespaciais. Desconcentração industrial. A desconcentração é caracterizada pela saída de indústrias de uma região já industrializada para outras regiões menos industrializadas, ou o surgimento de indústrias nas regiões menos industrializadas. Esse processo começou com a atuação da Sudene, que começou a levar alguns incentivos para a região Nordeste, mas a desconcentração só foi intensificar em 1990. A Guerra dos Fiscais foi um movimento que ocorre entre os estados, entre os governos estaduais, onde os governos oferecem terrenos, constroem polos industriais com toda a estrutura que as empresas precisam, impostos muito baixos ou até mesmo inexistentes. Isso é excelente para as empresas.